Olá pessoal, eu hoje vou fazer um experimento aqui com o 2D Animation para poder criar formas usando as matrizes aqui de forma bem prática. Mas eu vou usar a versão 3.6, que é uma versão experimental, não lançada ainda. Caso vocês queiram baixar essa versão, vocês podem vir no site, vão vir para a página, descem até embaixo, clica aqui no foguetinho e aqui vocês podem baixar a versão. Como o meu sistema é o Windows, eu descompacto essa versão aqui experimental numa pasta, como eu fiz lá com a versão 3.5. E aqui nessa versão, por incrível que pareça, está funcionando os recursos que estavam me dando problema na versão anterior, que foi oficializada. Agradeço ao senhor Arthur Emanuel pela essa dica de usar essa versão para fazer os experimentos. Ela não tem os bugs que tem na versão 3.5. Para começar o nosso tutorial, eu vou vir aqui e vou clicar em 2D Animation. Notem que aqui não há aquele problema que foi observado aí na versão anterior. Tomara que isso dê certo quando ela for oficializada. Agora vamos começar. Aqui no modo de 2D Animation eu vou mudar esse modo aqui para Object Mode. Eu vou adicionar na área uma mesh do tipo círculo. Ele vai aparecer deitado, eu vou alterar a posição dele em 90 graus e vou mudar o número de vértices dele aqui para 16. Fechar propriedade e vou entrar no modo de edição com ele. E eu vou aproveitar para usar essa opção aqui em cima no cabeçalho, que é o Select, denominada Checker de Select. Ele faz selecionar um vértice, pula, seleciona outro, pula, seleciona outro. Então é essa a função do Checker de Select. E o que eu vou fazer é usar o S de escala e empurrar o mouse para dentro para criar uma pequena estrela aqui. Esse é um objeto que, como vocês podem ver, é uma malha por enquanto. Então eu volto para o Object Mode. Para fazer o efeito que eu quero, eu preciso transformar esse objeto num objeto Grease Pencil. Então eu uso com ele selecionado o botão direito, Convert to Grease Pencil. Agora ele criou para mim um objeto G-Pencil. É com ele que eu vou fazer o efeito. Vou usar o S de escala para aumentá-lo um pouquinho, tá? E vou usar o Ctrl A para resetar a rotação e a escala que eu fiz nesse objeto. Eu preciso agora afinar um pouquinho mais o traçado dessa forma. Com o objeto selecionado, eu vou usar a tecla A, vou entrar aqui nessa guia chamada Object Data, que representa o G-Pencil, tá, pessoal? E aqui em Adjustments, no Stroke Thickness, eu vou diminuir esse valor para ele ficar um pouco mais fino. Não quero traçado tão grosso, tá? Se vocês quiserem mudar a cor do traçado, vocês também podem selecionar todo o objeto usando a tecla A, vir aqui na opção Material e vocês vão, na opção Stroke, que está habilitado, mudar o Base Color dele. Veja que está com um tom preto, é só vocês alterarem aqui o parâmetro. Vou usar aqui um tom azul. Pronto. Agora, como é que eu posso gerar alguns efeitos de forma usando esse objeto com o Array? É simples, a gente volta para o Object Mode. Aqui nós vamos adicionar no centro da área um objeto que vai ser um objeto no estilo Empty. Um eixo plano, tá ele aqui. Esse eixo foi adicionado, eu tenho o objeto com ele selecionado, que é o G-Pencil. Eu vou vir na opção de modificadores e vou usar essa opção aqui, chamada Array, que é o modificador de matrizes. Vou aumentar o número de contadores aqui para 30. E em vez de usar essa opção Relative Offset, vocês podem ver que eu tenho aqui como se fosse 30 matrizes, né? Correndo em direção ao eixo X, porque ele está habilitado com essa opção aqui. Eu vou desabilitar ela. Ele vai colocar todas as formas na mesma posição que o objeto original. Agora eu vou usar um outro objeto para criar os efeitos. Então eu clico em Object Offset, que é o objeto de deslocamento, e vou definir que o objeto vai ser o Empty. Pronto. Agora toda a forma aqui de transformação vai ser controlada por esse objeto que está aqui. Se eu seleciono ele e tentar fazer nele aqui, uma rotação, eu tenho uma rotação bem simples aqui do objeto. Se eu quiser fazer uma escala no Empty, eu consigo fazer uma escala no objeto. Agora, se eu quiser fazer uma rotação, eu seleciono e vocês vão ter uns efeitos interessantes selecionando a escala e a rotação ao mesmo tempo. E se eu quiser aqui, pessoal, fazer uma animação bem simples, eu posso, por exemplo, usar o S de escala para diminuir um pouquinho. Vou deixar dessa forma aqui.
Eu vou pegar o objeto aqui nessa condição, vou usar a tecla I, Location Rotation Scale, vou vir aqui para o frame 250, vou selecionar o objeto Empty e vou fazer o objeto Empty fazer uma rotação, ó, nesse sentido, inverso. Vou aproximar, vou usar a tecla I, Location Rotation Scale. Se eu fizer a animação aqui pelo player, vocês vão ver que eu vou ter uma animação, ó, da forma que eu gerei, que pode ser utilizada para alguma finalidade aí de efeito, junto a algo que vocês queiram fazer. Gostaria que aqui no meio entre um e outro, eu selecionasse esse objeto e usasse o S de escala para fazer esse efeito aqui. Eu vou usar a tecla I, Location Rotation. Então, se eu voltar a animação, veja o que é que vai acontecer. Além de ter o efeito de rotação, eu vou ter o efeito, ó, de escala acontecendo junto ao objeto. E aí eu posso usar a imaginação para proceder com vários efeitos possíveis que eu queira fazer junto ao nosso objeto. Eu vou vir aqui na opção View, eu vou usar essa opção aqui, tá vendo, pessoal? Viewport Render Animation. Mas antes eu preciso vir aqui no Render Properties, vou definir aqui o IV com 16 e vou utilizar aqui, que é o HDTV 720. Vou usar aqui com 80% apenas para fazer uma tela menor. E vou dar um nome aqui, ó, teste. E vou usar aqui a opção chamada, ó, em File Format, AVI JPEG. Agora eu venho em View, não vou usar o render aqui de cima não. Então eu vou vir em View, Viewport Render Animation, e aqui eu vou ter o efeito que está acontecendo, ó, do que tem na minha Viewport. Vamos chegar no final e eu vou mostrar a vocês como ficou a animação de forma bem prática, usando um simples recurso. Tá aí o resultado. Eu vou agora clicar na opção View Animation, aí eu venho aqui em cima, tá? Clico. E vocês vão ver o efeito aí, bem simples, praticado com um traçado, usando aí a área 2D Animation pelo modo Object. Fica a imaginação de vocês preparada para criar coisas incríveis com essa dica. Até o próximo tutorial.